Vamos ministrar a palavra de Deus. Senhor, irmãos, Deus é maravilhoso. E o principal que se faz presente em nosso meio. Quem crê? Abre comigo Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Nós vamos estar lendo o versículo de número 1 ao versículo de número 10. Glória a Deus. Deus hoje tem milagre na casa. Deus tem cura na casa. Deus tem batismo com o Espírito Santo na casa. Deus tem renovo espiritual na casa hoje. Hoje você vai sair daqui para ficar de uma maneira diferente. Você nunca sentiu antes. Glorifique o nome do Senhor essa noite. Adora o nome do Senhor que é digno de honra e de glória. E quando for ministrando, você vai intercedendo, e vai orando, e vai em espírito adorando ao Senhor. Porque ao final desse culto, a adoração que você ministrou, ela vai subir e a glória de Deus vai descer. Pela honra e glória do nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo número 3. Eu estou sendo fiel a muita coisa que eu anotei, não está fugindo que Deus revelar no meu coração. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, sendo a hora nona. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, a qual diariamente punha a porta do templo, chamada então Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos dele com João, disse: olha para nós. Ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando ele, se pôs em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Em todo o povo o viu andando e louvando a Deus. E reconheceram ser ele o que sentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que lhe aconteceu. E quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Adentrando ao livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos fazer uma menção ao escritor em respeito a quem o escreveu. Lucas, um médico que largou sua carreira de medicina hospitalar ou residente em determinado local, e por si só a necessidade do evangelho é tão grande, irmã André, que Lucas fala o seguinte: eu vou sair de onde eu estou, numa igreja local, um hospital local, porque muitos estão necessitando da minha presença como médico no caminhar do evangelho. Porque naquele tempo, então, o evangelho não era bem recebido entre muitos. Então era feito pedrada, chicotada, açoite. Então eu creio que Lucas, como médico, ele teve tanto trabalho como itinerante, que eu acho que ele não tivera tanto quanto o trabalho se estivesse num hospital local. Porque ele trabalhava incansavelmente, dia, tarde e noite. Um homem gentil como eu e como você, não andou com Cristo, mas andou juntamente com aqueles que andaram com Cristo. Não andou como discípulo, mas andou próximo, viu, ouviu e fez o cuidado de, além de ver e ouvir, escrever. Escrever para uma igreja chamada Igreja dos Gentios, igreja que sou eu, igreja que sou você. Por quê que eu gosto tanto de Lucas? Porque Lucas tem um cuidado especial, porque ele não andou com Cristo assim como os outros apóstolos que escreveram os evangelhos. Mas ele escreve com bastante detalhe, cuidado, como se fosse eu e você escrevendo, que o entendimento se torna muito claro para mim e para você. E quando ele escreve o livro de Lucas, ele escreve então a passagem de Cristo na vida terrena, com bastante cuidado, emoção, compaixão, carinho, que é o evangelho que mais menciona as parábolas de Cristo escritas na Bíblia. Logo depois ele vem então escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Ali também inspirado pelo Espírito Santo, ele vai escrever um pouco da vida de Paulo, e também do final da vida de Cristo na terra,
vivo, como também depois do Pentecoste e a igreja primitiva. Igreja que eu e você fazemos parte da igreja primitiva de Cristo. A igreja que tem que mencionar o Evangelho, pregar o Evangelho, as boas novas a toda criatura da terra. Eu e você que aqui está. Lucas então tem esse cuidado, esse carinho, essa atenção, esse trabalho de nos direcionar algumas coisas que nós vamos estar percorrendo essa noite. Os irmãos vão ver que no capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos tem uma introdução muito grande que eu quero deixar para os irmãos. Antes de entrar no capítulo 3, é importante lembrarmos que Atos entra num determinado tempo da história, na área que Cristo, ele é morto na cruz, pastor. Cristo então ressuscita ao terceiro dia. Mas aí, irmão Alex, o que acontece? Os discípulos ficam perdidos, porque durante 3 anos e pouco caminharam com Cristo. Esse Cristo sobe, ele vai ao Pai e traz aos discípulos o que? Dissipação, tristeza, solidão, abandono. E agora? O que será? O que vai acontecer? O que será de mim, Júlio? Sem Jesus comigo agora. Eles separam, cada um vai para um lado. Então Cristo, com promessa, ele vem à terra novamente vivo. Aparece para Maria, aparece para algum deles, e começa então eles a crer e acreditar que durante 40 dias Jesus não apenas veio ressurreto um dia, mas durante 40 dias Jesus vem falando com os discípulos, dia, tarde e noite, vivo, pós-morte. Isso é o maior testemunho que nós temos de vida de Cristo, Léo, que nós conhecemos que Cristo realmente viveu. Porque os discípulos entenderam tanta mensagem das boas novas de Cristo, que além de receber essa mensagem, além de ser impactado com ela, eles por um momento impactaram com medo e solidão. Depois Cristo vem e aparece para eles em vida, e eles impactados, que eles dão a vida pelo Cristo que apareceram. Mas chegou o ponto, pastor, de você dar a vida por alguém, você tem que ter muita convicção do que você está fazendo. E eles deram a vida, sabe, Rosa? Por Jesus. E assim então começa a Atos dos Apóstolos, com 40 dias de Cristo falando aos seus na terra, dando força, direcionamento. E Cristo falar a eles: é necessário então que agora parta de vez, para vos preparar lugar, mas chegará entre vós o Consolador, e esse habitará no meio de vós. E o capítulo 1, ele começa então em Atos dos Apóstolos direcionando, é Lucas escrevendo para Teófilo, falando: Teófilo, isso é o que nós sentimos, o que nós vemos, o que nossos discípulos contaram também. Então Jesus apareceu, foi 40 dias na terra, Teófilo. E nesse período, irmãos, os irmãos vão lembrar que no fim da vida de Cristo, um pouco antes de findar, entre as 12 cadeiras de apóstolo que tinha, morreram um, Judas Iscariotes. E era necessário, desde Salmos já falaram sobre isso, era necessário cumprir e preencher essa cadeira. E no capítulo 2 nós vamos adentrar no quê? Que pós-vida de Cristo, durante 40 dias, o que tinha disseminado, o que tinha dissipado, o que tinha acabado, o que tinha vindo solidão, tristeza, a pós-vida de Cristo vivo, durante 40 dias com os discípulos, ele se ajunta a todos de novo. Tudo que era solidão, dissipação, perdidos. Mas aonde Jesus chega, encontra. Aonde Jesus chega, acaba a solidão. Aonde Jesus chega, acaba o abandono. Aonde Jesus chega, acaba a tristeza. Aonde Jesus chega, chega a alegria, chega a bênção, chega a união, chega o renovo. Só faltou a sua glória a Deus, você não pegou ainda não. Não sei se a igreja está impactada que eu estou pregando bem, ou se a igreja está impactada porque não está entendendo a mensagem, entendeu? Irmãos, é muita bênção, é tanta bênção quando Jesus chega na minha e na sua casa, que tudo que estava perdido, parado, que estava sendo abandonado, esquecido, briga, confusão, solidão, acaba. Porque a presença do Senhor chegou no lugar. E aonde chega a presença do Senhor, muda o ambiente não é mais o mesmo. A igreja de São Geraldo hoje não é mais a mesma, porque o Espírito Santo de Deus já estava presente desde o início do culto. E com Jesus estava aqui antes de você chegar, irmãos. E quando você entrou, Jesus já estava. Então você saiu da sua casa de uma maneira e você não entrou no ambiente que Jesus está. Então
você não sairá daqui igual você chegou. Você sairá mudado, impactado pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quantos pode dar glória a Deus comigo essa noite? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós caminhamos no capítulo 2, Maio. É uma coisa interessante que acontece, Gabriel. Aí estava dissipado, onde não estava mais ninguém, começa a juntar. E quando os discípulos, Alex, se juntam de novo, eles pensam na cadeira do 12º apóstolo e falam assim no conselho: é necessário então que sairmos daqui do monte, chamado das Oliveiras, caminharemos então, Sabrina, até Jerusalém, e vamos montar a 12ª cadeira de novo. Vamos começar a fazer a obra que Cristo falaram conosco. É convidado então José e também Matias. Por quê? Qual que era a premissa para se preencher a 12ª cadeira, Micael? A premissa era a seguinte: é necessário a pessoa que for preencher essa cadeira ter estado com Cristo no começo, no meio e no fim. Nascimento, vida, morte, ressurreição e vida. E acharam 2, indicação de 2. Era julgada a sorte, e a história fala que foi a última sorte lançada na Bíblia. Ela é descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A sorte é lançada sobre eles. Não cita historicamente qual foi o instrumento lançado para lançar a sorte. E a sorte cai sobre Matias. Cai sobre Matias, Matias aprovado, Renato, ele vai então à 12ª cadeira. Ou seja, montou-se então o concílio de Jerusalém. E ali começa a nova igreja de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ali começam os primitivos. 120 pessoas então reunidas naquele ambiente. 120 pessoas reunidas falando acerca da 12ª cadeira, preenchendo o que faltava e falando da necessidade. Quem que era então o homem que conduzia tudo isso até o momento? O líder era Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo ali de Deus, já com algumas convicções, ainda não tão impactado pelo Espírito Santo descido sobre ele, mas impactado já com a visão que ele teve de Cristo e fé e certeza do Deus que ele serve. Ele vem, junta todos e fala: assim vamos fazer, assim vai ser e vai dar certo. Então é chegado o dia das premissas, o dia de Pentecoste, Atos capítulo número 3. E quando começa a Atos capítulo 3, Fabinho, nós vamos adentrar agora no momento da vida desses apóstolos, de mudança de vida, que assim vai ser mudada a sua e a minha vida também essa noite. Aleluia, glória a Deus. Eu não aceito, irmãos, nós saímos aqui dessa noite da mesma maneira que nós entramos. Atos capítulo de número 2, 120 pessoas no local. Festa das premissas. Em Atos 2, Carol, você vai observar que na festa das premissas, e também foi indicado o dia de Pentecostes, para você ver que interessante que era aquele momento, Yasmin. Em Jerusalém não tinha só os judeus de Jerusalém, era um dia de festa. Eram acontecidas 3 festas no ano, e uma delas era a festa das premissas. Tinha gente do mundo inteiro naquele local. Deus é tão interessante, pastor, que Deus deixa, Ele escolhe um dia para fazer um milagre, um dia especial. Hoje o culto nosso está sendo filmado, e muita gente está sendo alcançada através da filmagem, está no YouTube. E eles vão ver o que o Espírito Santo de Deus está fazendo nessa igreja, e vai impactar não só Pedro Leopoldo, não só o bairro São Geraldo, mas o Brasil, o mundo, os confins da terra. Então vocês vão ver comigo o seguinte: Pedro começa o concílio com 120 pessoas, Atos capítulo 2, no começo do capítulo. Quando vem o dia de Pentecostes, todos reunidos em Jerusalém, e todos no mesmo local desses 120, além que a cidade estava cheia, movimento, festa, mas eles estavam reunidos no mesmo local. E de repente, como vento impetuoso, desce o Espírito Santo de Deus como fogo. E como fogo ele vai alcançando os corações. E como fogo ele vai descendo sobre São Geraldo essa noite. E como fogo ele vai ardendo o coração de cada um. E como fogo o Espírito Santo dessa uma maneira tão impactante, Gleice, que as pessoas não se continham quem estava no local, e começaram a falar em línguas. Línguas como de fogo, quebrantadas. Eles sentiam a presença do Espírito Santo de Deus, que Jesus então falara. O Espírito Santo que é o mesmo que vai descer sobre a minha e sobre a sua vida aqui essa noite. Quem tem
fé essa noite que o Espírito Santo de Deus vai habitar no seu coração, vai trazer um renovo espiritual na sua vida hoje. É o Espírito Santo de Deus. Ele então desce sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre as pessoas, impacta todos. Eles falam em línguas e ali eles manifestam a presença do Espírito Santo de Deus. Tinha tanta gente no local, tanta gente na área, tanta gente em Jerusalém, de tanto local diferente, Rose, que todos entendiam conforme a sua língua e falavam: peraí, como é que eu estou entendendo o que esse cara está falando, se ele não fala a minha língua? Ele é galileu? Ele não fala como os galileus? O que ele está falando igualzinho eu? Aí de repente, Léo, vinha mais um para você e falava assim: mas peraí, eu não estou te entendendo, mas eu entendo eles. Até então eu não entendia. E gerou um alvoroço naquele local, todos impactados pela presença do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo esse que faz o nosso meio essa noite. Espírito Santo esse que consola, que cuida, que mora dentro de mim e dentro de você. Aonde a presença de Deus chega, aonde tem o Espírito Santo, nós não somos mais o mesmo. Dá lugar para o Espírito Santo de Deus essa noite. Você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Atos dos Apóstolos começa no capítulo 2 com 120 crentes falando acerca de Jesus e conselho. Atos dos Apóstolos capítulo 2, no final dele termina com 3.000 almas impactadas e salvas pela mensagem que Pedro ministrava. Pedro fala em Atos 2, capítulo 2, versículo 16 ao 21. Pedro aproveita a descida do Espírito Santo, já cheio de Espírito, impactado, unção, poder. Era tanto na vida dele que ele fala: mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, e eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos homens velhos sonharão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e eu mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande dia e glorioso do Senhor. E acontecer é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, glória a Deus. É para todos que invocar o nome do Senhor. A mensagem que Pedro pregara após a descida do Espírito Santo foi tão forte, tão impactante, Gabriel, que as pessoas já estavam tão vibradas que elas não aguentavam mais. O que é isso que está acontecendo no nosso meio? Isso não é normal o que está acontecendo, sim. É uma mudança radical. Era uma festa das premissas, das primeiras colheitas em Jerusalém, em Israel. E de repente, irmã Marta, eu sou impactado com a presença de Deus tão grande. Eu venho na igreja para um dia qualquer, para fazer mais uma festa que parecia ser. Aí de repente você chega no dia de Pentecostes, e de repente você chega e é impactado pela presença do Espírito Santo de Deus. E de repente você recebe hoje então a promessa do Senhor como fogo, e a sua vida não vai ser mais a mesma desde então. E Pedro pregava a igreja com tanta força, tanta veemência, Adriano, tanta convicção, Wellington, que Pedro pregava. O impacto foi tão grande, que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 30, final do 37, e início do 38, as pessoas falam assim: Pedro e os demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos agora? Aí Pedro vem e responde: então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Se essa noite eu e você com fé arrepender e dê liberdade para o Espírito Santo de Deus, Ele não vai só batizar, trazer para você a cura e o milagre, mas também dons espirituais serão derramados sobre a sua vida. É maravilhoso, tá? Isso que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. A descida do Espírito Santo em Pentecostes, ela impacta tanto, que sai de 120 crentes.
E termina a mensagem de Pedro com 3.000 almas salvas para Jesus. Não foi uma, não foi duas, não foi 3, não foi 30, não foi 300. 3.000 almas para Jesus em uma mensagem pregada após descido do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito que está aqui essa noite, eu não sei até o findar do culto qual vai ser a manifestação do Espírito Santo em nosso meio, mas Ele há de fazer coisas grandes aqui essa noite. Se você não está preparado para receber o melhor de Deus, irmãos, eu dou liberdade, pastor. Para quem não quiser ser impactado pela presença de Deus, tem liberdade de descansar mais cedo, pastor, se o senhor me permite. Porque o que o Espírito vai fazer aqui essa noite é diferente. É para quem não é mais desse mundo, mas já está ligado no céu. Se você ficar incomodado no final do culto, tem que ir embora, levanta e vá, não continue. Porque o que vai ser vivenciado aqui é diferente. É para quem é de Pentecoste. Aleluia. A bênção e a glória de Deus não é para todos, é para alguns. Mas para você que está aqui essa noite, saiu de casa convicto que Deus ia mudar a sua vida, a sua história e o seu coração, você será impactado pela honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Pedro e João então, acaba ali o dia de Pentecoste, a pregação, almas e salvas. Nós adentramos então agora ao capítulo de número 3. Nós iniciaremos o culto, a mensagem da noite lendo. O capítulo de número 3, os irmãos vão ver que ele começa com Pedro e João juntos subindo ao templo. E aqui eu trago algumas importantes referências de união, de amizade desses dois. Eles sempre estiveram juntos, na sociedade, no negócio, na pesca. Lucas capítulo 5, versículo 10. Em Lucas 22, 8, eles prepararam a última Páscoa juntos. Eles também viram o sepulcro na manhã do primeiro domingo de Páscoa. Em João 20, versículo 3, versículo 4, eles ministraram aos samaritanos que creram em Jesus. A conversão dos samaritanos veio da vida desses dois homens, e cheio do poder e Espírito Santo de Deus, pastor. Eles pegam Arilson, chegou o dia então deles ir orarem. Era comum da época, André, os judeus fiéis orarem 3 vezes ao dia, sabe, Bruno? Eles oravam às 9 da manhã, alguns falavam que às 3 da tarde, e ao entardecer. Outra literatura traz que eles oravam às 3, às 9 da manhã, meio-dia e às 3 da tarde. Porque o calendário do judeu, ele ia de 6 da manhã às 6 da tarde. Eu quero ficar com os irmãos então na oração de 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. Porque se o sol se punha mais cedo, e o sol se pondo mais cedo, orar à noite, não tinha a luz que nós temos hoje, era mais perigoso. Então vamos ficar de 9, meio-dia e 3 da tarde. Era a última oração do dia, a oração de 3 horas da tarde. E isso, irmãos, me impactou de maneira assim tão grande, porque a oração, ela muda o ambiente. A oração, ela muda o lugar. Quando você ora, você começa a ter chaves que você não tinha para abrir portas que estavam fechadas, porque a oração é a chave de todas as portas. Quando você ora, você sai de um ambiente e começa a entrar no outro ambiente. Então, se esses homens estão caminhando para a oração, isso quer dizer para nós que, além de ser impactados pelo Espírito Santo, poder, unção fazia sobre a vida deles, eles ainda oravam 3 vezes ao dia, Alisson,
veemente. E um historiador, Bundes, o metodista, afirma que a igreja atual, ela está procurando melhores métodos, enquanto Deus está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens cheios do Espírito Santo de Deus. Deus vai ungir essa noite a mim e ungir a você. E aqueles homens então de oração, irmãos. Spurgeon é questionado. Alguns vêm e perguntam para Spurgeon: Spurgeon, qual foi o segredo do seu ministério? Eu lendo, Spurgeon vai e responde: eu trabalho de joelhos. O segredo é trabalhar em oração. O segredo é manter em oração. A oração é o segredo do negócio. Quer ter negócio? Quer ter sucesso? Quer ter bênção? Quer ter vida próspera em Deus? Ore mais. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E os irmãos vão ver então que esses dois homens, eles sempre juntos começam então, mano, a caminhar para a oração. E no mesmo momento de caminhado esses dois homens para a oração, o versículo de número 2 nos impacta com a seguinte mensagem: é preparado um coxo desde nascença, Renato, e levado à porta do templo, porta esta chamada Formosa. O templo naquela época, Renato, tinha 9 portas, 8 portas menores. Então 8 tinha em média 10 metros de altura, 5 metros de largura. E tinha uma porta, a porta Formosa, que era inclusive formosa por ser de bronze e pela sua altura. Essa era um pouco maior, ela tinha de 22 a 23 metros de altura e mais ou menos 20 de largura. E esse homem, há 40 anos, era levado à porta Formosas do templo. Esse homem, quando eu li essa mensagem, Paulo impactou de uma maneira tão grande, Arius, que por 40 anos ele chegava na porta do templo, mas ele nunca conheceu o Deus do templo. Você vem à igreja tantos anos, você fala com Jesus tantos anos, aí Deus vem no meu coração e fala assim: mas tem gente na igreja, Carlos, que até hoje não conheceu. Tem gente caminhando para minha casa, mas não caminhando ao meu encontro. Tem gente caminhando para a igreja, mas está longe de mim. Tem gente que está caminhando como esse homem, há 40 anos é posto na porta do templo, mas nunca deu um passo para dentro do templo. Essa noite, irmãos, o Espírito Santo de Deus fala com você o seguinte: não basta você caminhar para o templo, você tem que viver com o Senhor do templo. Não venha mais para a igreja por ser mais um dia de culto que você é obrigado a vir, mas venha porque você vai encontrar com o Senhor do templo. Quem vai fazer na sua vida é o Senhor da casa, é Jesus, é Deus. Eu não sei quanto tempo você está vindo à igreja querendo buscar uma bênção, buscar uma cura, buscar um milagre, mas você hoje, você adentrou diferente. E para que você que entrou diferente, você vai ter um encontro com o Senhor do templo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A cultura dos judeus, irmãos, fala que quando caminhava-se para o templo, a pessoa caminhava com o coração dela já quebrantado. Então os judeus, Gabriel, eles ajudavam quem estava pedindo esmola, porque eles viam que aqueles necessitados precisavam de ajuda, e como já chegavam ali quebrantado pela presença de Deus, Júlio, eles ajudavam, Gleice. Aquele rapaz ficava na porta Formosa durante 40 anos, colocado na porta do templo, e tinha as pessoas que eram beneficiadas através da vida dele. Tem pessoa que está na sua vida igual o sanguessuga, vai na porta do templo, te coloca na porta do templo. A pessoa que é tudo que você tem, mas ela não quer dar o próximo passo junto com você.
E ela não quer que você seja curado, que você seja liberto, que você seja transformado. Ela quer apenas te deixar na porta do templo. Você vem na igreja, você cultua, você está aqui firme, mas ela chega em casa e desconstrói tudo que foi construído através do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você ganha um cargo, ganha um ministério, você dá um passo com Cristo na vida espiritual. A pessoa vem, te trava, te bloqueia, te para, porque ela não quer que você alcance o melhor de Deus na sua vida. Ela até vem com você para a igreja, mas ela não quer ver o milagre acontecer na sua vida. É para você dar o próximo passo, você ser aqui não apenas um vocalista do louvor, um pregador, ou então um evangelista. Não sei qual a função que Deus vai derramar sobre a sua vida, quais os dons espirituais, mas a pessoa não está preocupada com isso, porque você continua vindo sempre dependente daquela esmola que você pede, porque também é beneficiário da esmola que você leva. Mas hoje é diferente. Hoje, em nome de Jesus, eu não aceito que você saia daqui aleijado. Eu não aceito que você saia daqui faltando alguma coisa. Eu não aceito, em nome do Senhor Jesus, que você volte para o seu lar da maneira que você veio, arrastado. Você vai ter que voltar transformado com a presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. As pessoas não estão mais sensíveis a adorar a Deus. As pessoas querem ficar na porta formosa, elas querem palco. A pessoa, ela quer estar no lugar de exposição. Sabe, Wellington? Querer o holofote é muito bom. Ficar na porta formosa. Tinha 9 portas, por que ficar na formosa? O Espírito Santo traz uma reflexão essa noite. Tem 9 portas no templo. Você quer ficar na maior porque quer aparecer. Aí você vem na igreja para aparecer, mas não vem para viver com Cristo. Se você vem para aparecer, irmãos, para a pessoa, você nunca vai alcançar o que Deus tem para você. Mas se você vem não preocupado com as pessoas, e preocupado com o Deus da casa e o Deus das pessoas que aqui estão, você será não só impactado, mas transformado pela presença dele. Aleluia. E é isso que vai acontecer essa noite. Aquele homem, Thaís, há 40 anos colocado na porta formosa do templo. Por 40 anos, pessoas beneficiaram da vida daquele homem. Por 40 anos ele era colocado ali, pegava a esmola, levava para casa. Por 40 anos ele era posto ali, pegava a esmola, levava para casa. 40 anos. Mas quando ele encontra 2 homens de oração no meio do caminho. Quando você saiu da sua casa hoje, sentindo o bairro São Geraldo, que você aqui encontra homens e mulheres de oração, a sua vida vai ser impactada. Você vai procurando apenas um pouquinho de Cristo hoje, mas você veio para uma casa que aqui não tem só um pouquinho de Cristo. Aqui Deus hoje vai fazer muito dele na sua vida. Não apenas o que você pediu, mas vai fazer o que você necessita. Aquele homem vê aqueles 2, como mais 2 homens qualquer, chegando na porta do templo para entrar então ao santuário de adoração. Ele vem, olha para os 2 e pede o quê? Uma esmola apenas. Apenas uma esmola. Pedro para juntamente com João, pelo sim. E Pedro fala para ele assim: olha para mim, olha nos meus olhos, não abaixa a cabeça sua não. Pedro fala para o homem assim: olha nos meus olhos agora. Porque ditado, Léo, que fala assim: olha na bola do meu olho. Aí tem gente que dá uma tremida e fala, dá uma desviada no foco. E Pedro encara ele e fala: olha nos meus olhos, que eu vou falar com você essa noite. Aquele homem trava o olhar, opa, que eu senti diferença. E Pedro fixando os olhos nele, Pedro fixando os olhos, fala para ele que eu não tenho prata e não tenho ouro, mas
o que eu te dou em nome de Jesus é muito mais valioso. Eu não tenho apenas uma moeda que você procura por 40 anos. Você vem de 40 anos, mas você nunca veio atrás de moeda. Estava sendo influenciado durante 40 anos. Mas hoje eu trago o que você necessita: a cura da sua vida. Pedro, cheio do Espírito Santo, irmãos. Pedro, quando ele fala assim, Léo, olha nos meus olhos. Às vezes eu podia falar assim, ó, olha para Jesus, que você vai ser curado. Olha para Deus, que você vai ser curado. E aí o Espírito Santo vem e me comove o coração. Eu falo, Senhor. Pedro falou para ele, olha para os meus olhos. E eu falo tantas vezes, não olha para o homem, olha para Cristo. Aí o Espírito Santo vem e me incomoda. Ele fala para mim assim: se eu falei para você ser meu imitador, se Paulo falou para você ser como ele, assim como ele é imitador de Cristo, porque as pessoas têm que olhar para Cristo e não olhar para você e ver eu na sua vida. Aí eu venho essa noite e pergunto o que o Espírito Santo de Deus me perguntou em casa: será que nós estamos preparados para que o próximo olhe para nós e pergunte assim: olhe para mim? Nós estamos preparados para chegar em casa e falar para o seu filho assim: filho, olha para mim. No seu trabalho, falar para o seu amigo de trabalho assim, ó, olha para mim, porque através de mim você está vendo Cristo. Será que nós estamos realmente sendo imagem e semelhança de Cristo aqui na terra? Será que nós temos esse poder e essa força de Pedro de falar assim: Arthur, olha para mim aqui, e quem está olhando e falar assim: eu estou vendo Deus na vida desse homem e dessa mulher? Pedro não falou para ele: olha para Cristo. Pedro falou para ele: olha para mim primeiro, porque no nome de Cristo você será curado esta noite, em nome de Jesus. Porque eu e você aqui essa noite somos canais de bênção, e através da minha e da sua vida, em nome de Jesus, quem está do meu e do seu lado vai ser impactado pela presença de Deus, pela honra e glória do nome do Senhor Jesus. Mahatma Gandhi fala na época na Índia, ele fala para alguns que paravam para ele fala o seguinte: eu creio no Cristo que vocês dizem, eu só não creio no vosso cristianismo. Ou seja, o testemunho. Não basta apenas falarmos, mas temos também que testemunhar o que falamos, darmos bom testemunho de Cristo. E a partir do momento assim, que Cristo fosse representante na sua vida, pessoas serão transformadas, mudadas, saradas, curadas, renovadas, batizadas, impactadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Mas chega em casa e fala assim: será que estou preparado para mandar alguém olhar para mim e ele ver Cristo em mim? Quantos podem dar glória essa noite? Aleluia. E Pedro fala para ele: eu não tenho prata. No versículo 6, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E eu pesquisando e estudando para trazer essa palavra, eu trouxe aqui uma mensagem que eu achei muito interessante. Tomás de Aquino, ele surpreendeu o Papa Inocêncio IV. Ele foi visitar o Papa, e quando ele chega na visita ao Papa, ele está vendo o Papa contando as moedas, Paulo. Aí o Papa olha para Tomás de Aquino e fala assim: Tomás, Pedro não pode falar igual eu agora, né? Não tenho prata, não tenho ouro. Aí Tomás de Aquino olha para Inocêncio e fala assim: mas você não pode falar igual Pedro, levanta e anda. E isso falou no meu coração mais uma coisa, Fábio. O glória vai diminuir, irmão, mas é o Espírito Santo de Deus falando. Nós estamos preocupados com prata e ouro.
O Papa preocupado com papa e ouro, e Pedro preocupado com levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. E quando você está preocupado com dinheiro, com aparecer, com aparência, com bens, o Espírito Santo está falando para você assim, ó, levanta e anda. E quando você está preocupado em ter bens materiais, Deus quer de você o seu coração para falar para o próximo assim, ó, levanta e anda, seja curado no nome de Jesus, seja batizado com o Espírito Santo de Deus, seja transformado, seja renovado com a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que nós não ficamos mais preocupados com a prata e com o ouro, mas nós vamos ser agora impactados pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E o homem então, irmãos, ele tomado pela mão de Pedro, ele firma os seus pés, e ele então já recebe a cura naquele momento. E você hoje também será levantado, você ficará de pé, e toda enfermidade que te circulava cairá por terra em nome de Jesus. Você hoje, irmão, será transformado pela presença de Deus, como aquele coxo foi transformado aquele dia. Eu não sei qual é a bênção, qual que é a cura, e por que você chegou na porta do templo essa noite, mas você deu um passo, você entrou para o templo, e você entrou com um pedido, você entrou com uma necessidade. Eu não sei qual é, mas o Espírito Santo de Deus testifica, ele sabe o desejo do meu e do seu coração. Coloque sobre os seus pés. Vou fazer ato de fé que chama isso, irmãos. Os irmãos vão adorar, você vai pegar na mão do seu irmão que está do seu lado, você vai ser um canal, assim como Pedro e João foi na vida do outro. E o Deus que faz presente na sua vida, fazer presente na vida dele também. E para ele que recebeu a cura aquele dia, você vai receber a sua necessidade essa noite também. Você que está em casa, que nos assiste, se tiver alguém do seu lado para você dar a mão, dá a mão para o Senhor nessa hora. Feche seus olhos, levanta a mão para o céu. Aquele homem impactado pela cura que Pedro então deu para ele, levanta e anda, ele só colocou sobre os pés dele, ele pulou, ele levantou. E a Bíblia nos fala no final do capítulo número 3, que muitos ficaram impactados com a cura daquele homem, porque eles viam como aquele homem foi colocado na porta do templo durante 40 anos. Eu venho te dar uma boa notícia essa noite, e eu venho te falar essa noite o seguinte, que muitos viram você até a idade que você tem hoje, muitos viram a necessidade sua até o dia de hoje, mas hoje você vai sair daqui diferente como aquele homem. E como muitos falaram com ele assim, como pode ter acontecido com esse homem, essa cura, o que houve com ele? Hoje eu ministro sobre a sua vida também. Você vai impactar, você vai trazer, e vai ser um impacto tão grande na sua casa, no seu trabalho, nos seus vizinhos, tão grande, eu falo assim, que Deus que é esse? Que mudança que foi essa? Que transformação que foi essa? E nós vamos orar essa noite, nós vamos louvar, e você no seu local vai louvar junto de fundo do coração, porque o mesmo impacto que veio sobre a vida daquele homem, ele vai transformar a sua vida essa noite. Aleluia. Você não vai sair da maneira que você entrou, porque o Espírito Santo de Deus, que testificou na vida daquele homem, ele vai testificar na minha e na sua vida também essa noite.